Claro que na extensão das penas, elas parecem elevadas, pessoa condenada por homicídio lá há 20, 30 anos, mas na prática ela acaba cumprindo um tempo muito reduzido. O ex-presidente foi condenado indevidamente. O fato é que houve um crime, eu cumpri o meu dever, assim como eu cumpri o meu dever nos vários... Próxima pergunta, Band News, repórter Lenise Klenk. Boa tarde, doutor Moro. O senhor, embora tenha dito ontem que o seu cargo se trata de um cargo absolutamente técnico, né? Também admite que vai haver relacionamentos políticos. Eu diria predominantemente técnico. Predominantemente. Mas vai passar por relacionamentos políticos importantes e entre esses relacionamentos o senhor deve estar na presença, na companhia do deputado Onyx Lorenzoni, que admitiu, inclusive, ter se valido de Caixa 2 em campanha eleitoral. E assim como ele, outras pessoas que são investigadas, inclusive condenadas, Magno Malta, Alberto Fraga, são alguns desses nomes. O senhor chegou a dizer que Caixa 2 é mais nocivo, né, o que seria um dos atos mais nocivos em termos de corrupção, porque desequilibra o jogo democrático. Eu queria saber como é que o senhor vai enfrentar esses relacionamentos, como o senhor deve se posicionar diante dessas figuras na sua relação política no governo. Em realidade, o que eu disse, falando sobre o crime de corrupção, foi que nesses casos descobertos na Operação Lava Jato, havia um caso de corrupção em que agentes públicos, políticos, enriqueciam ilicitamente. E havia um caso de corrupção em que o dinheiro é destinado a financiamento fraudulento de eleições. Eu que argumentei que nesse segundo caso, corrupção com financiamento fraudulento é até pior do que no primeiro caso, que afeta o jogo político democrático. Então é um pouquinho diferente. Eu, na verdade, tenho uma grande admiração pelo deputado federal Onyx Lorenzoni. Eu acompanhei o trabalho dele durante a discussão do projeto das 10 medidas, e eu posso dizer que ele foi um dos poucos deputados naquele momento. Não vai aqui um juízo de censura ao Congresso naquela época, é um outro contexto, mas ele foi um dos poucos deputados que defendeu a aprovação daquele projeto das 10 medidas, mesmo sofrendo ataques severos da parte dos seus colegas. Quando aquele projeto foi totalmente desfigurado, ele era uma figura até desalentada, pelo tanto que ele lutou para a aprovação daquele projeto naquele momento. Quanto a esse episódio no passado, ele mesmo admitiu os seus erros e pediu desculpas e tomou as providências para repará-lo. Próxima pergunta, CBN Curitiba, repórter Cristina Ceciu. Boa tarde, doutor Moro. Como o senhor mesmo mencionou já em alguns momentos, o Ministério deve ficar também, além da Justiça, com a segurança. E um dos principais casos que estão sendo enfrentados nesse momento pela segurança, o ministro Raul Jungmann, inclusive, foi diversas vezes lidar com esse assunto, é a situação da fronteira com a Venezuela. O senhor tem um posicionamento, nem que seja pessoal, de momento, com relação ao que pode ser feito? Já falou muito em possibilidade de fechamento de fronteiras. Isso para o senhor é ou não uma possibilidade? Como lidar com isso institucionalmente? Veja, senhora Cristina, esse é um problema sério que afeta não só o Brasil, mas o mundo inteiro. O mundo inteiro tem um problema relacionado a refugiados. Esse é um tema muito corrente, especialmente na Europa. Já foi até pior no passado, mas hoje ainda existe essa discussão. Existem princípios de solidariedade que têm que ser observados, né? Então, pessoas muitas vezes deixam os seus países fugindo, no caso lá de uma administração bastante questionável, de carências que afetam não só a qualidade da sua vida, mas muitas vezes a própria sobrevivência. Agora, isso tem que ser discutido ao nível de governo. Não posso aqui dizer especificamente o que vai ser feito. No entanto, meu posicionamento é o mesmo do posicionamento de outros membros do governo, que já declararam publicamente, de que não é possível fechar a fronteira. Não é uma solução viável. Agora, é necessário verificar o fluxo dessa imigração e tentar absorver essas pessoas. Também simplesmente não podem ficar, vamos dizer, largadas na rua
abandonadas sem perspectiva nenhuma. Então tem que ser analisada uma melhor solução para essa situação, e eu não tenho uma resposta muito precisa qual vem a ser essa solução, até porque não é um problema unicamente da Justiça e Segurança Pública, é um problema que transcende a Justiça e Segurança Pública. Boa tarde, doutor Moro. A minha pergunta é em relação ao relacionamento com a imprensa. Como que vai ficar? Acho que a primeira convocação para essa entrevista coletiva é um bom sinal de relacionamento com a imprensa, mas o presidente eleito Jair Bolsonaro já fez algumas declarações em relação a não vou perdoar, vou cortar, né, recursos em relação aos jornais que falem mal de mim, então mintam ao meu respeito. Como que vai ficar o relacionamento com a imprensa? Olha, eu marquei essa entrevista coletiva, eu não sei se devo marcar tantas assim, porque elas dão trabalho e existe toda uma questão de gestão a ser realizada. Eu, novamente, digo que achei que era necessário, nesse primeiro momento, ter uma oportunidade desses esclarecimentos, mas, igualmente, como eu disse, em homenagem à cobertura que a imprensa fez da própria Operação Lava Jato. Ainda que, pontualmente, tenha havido alguma crítica que me tenha parecido um pouco injusta, mas eu acho que a imprensa fez um excelente trabalho e é o papel dela também fazer essas críticas, certo? Eu acho que eu não posso falar sobre as condutas do presidente eleito. Eu acho que ele tem recebido a imprensa e conversado com a imprensa. Agora, às vezes nem sempre na extensão que é possível, mas o diálogo com a imprensa tem sido permanente. Tenho visto entrevistas dele diariamente, às vezes para mais de um veículo. Boa tarde, doutor Moro. Eu gostaria de saber qual a sua posição pessoal sobre a saída temporária de presos e também sobre a progressão de penas. O senhor pretende limitar o regime hoje de progressão de pena? É uma pergunta bastante pertinente da senhora Cleide Carvalho. Eu não tenho todas as respostas a essas questões. E veja que as propostas que irei realizar ainda serão submetidas, ainda serão conversadas no âmbito do governo e especialmente com o senhor presidente eleito. O governo é dele e ele dá a última palavra, evidentemente, a essas proposições. Uma delas, no entanto, das propostas que eu já adiantei é que não se pode aí progredir preso que não esteja preparado para a ressocialização. Preso que tem vinculações com o crime organizado é inviável. Isso incluiria, certamente, benefícios prisionais como essas saídas. Há uma noção corrente, e eu acho que é aceitada da população, que determinados crimes no Brasil recebem penas muito pouco severas. Claro que na extensão das penas, elas parecem elevadas, pessoa condenada por homicídio lá há 20, 30 anos, mas na prática ela acaba cumprindo um tempo muito reduzido, por conta dessas perspectivas de progressão. Embora a progressão seja relevante para a ressocialização, eu acho que muitas vezes se barateia a vida, quando se tem uma progressão muito generosa para esses crimes mais graves, especialmente casos de homicídio. Não raramente nós vimos nos jornais informações de que pessoas que cometeram homicídios qualificados sendo colocadas em progressão de regime com menos de 10 anos de cumprimento de pena. Casos até famosos, aquela artista global que foi assassinada no passado, o responsável pelo homicídio não cumpriu mais do que 10 anos em regime fechado, ou um período aproximado. Agora já há uma discussão que está surgindo nos jornais de uma possível progressão do Nardoni, responsável pelo homicídio qualificado de sua filha. Então, o regime tem que ser um pouco mais rigoroso nesses casos. O que não significa que nós não tenhamos presente a importância da ressocialização do preso. Mas é possível discutir essas regras e ajustá-las para evitar um tratamento inadequado nesses casos de crimes graves. Posso fazer um complemento? E no caso de corrupção? Rápido, só um minuto, a gente só combinou uma pergunta, está com o tempo apertado, por favor. Se der, você faz os complementos depois. Vamos passar para o próximo, respeito aos nossos colegas. Vamos passar para o Valor Econômico, repórter Rafael Moro Martins. Boa tarde, doutor. Aqui na frente.
Que, doutor? Tudo bem? Doutor, o juiz Gerardo Colombo, italiano, que foi um dos que tocou processos da Operação Manipulite, ele disse numa entrevista que, se não me falha a memória, foi veiculada pelo UOL, que considerou a ida do senhor ao Ministério precipitada. Ele considerou que devia haver um intervalo entre a sua saída da magistratura e a sua entrada na política. Ele mesmo usou esse termo. Eu queria que o senhor fizesse um comentário a respeito dessa opinião dele, e reforço também a segunda pergunta que a TI tinha feito. Não, é apenas uma pergunta. Já são duas. Já são duas. Uma pergunta apenas. Pois é uma resposta de 30 segundos. Se for dentro de outra pergunta, ok. Nós combinamos isso com todos, né? Acho que tem que respeitar os outros colegas. Esse tempo que a gente está discutindo, ele podia estar respondendo. Mas não, vamos manter a combinação que nós fizemos, né? Veja, muito rapidamente, então. A grande corrupção também tem que ter um tratamento mais severo. E se pode, desse tratamento mais severo, se pensar também nas regras de progressão diferenciadas. A pequena corrupção, um guarda de trânsito que recebeu uma propina num sinaleiro, ele não ser preso, responder por uma pena menor, alternativa, algo até aceitável, ou eventualmente se houver uma prisão ele progredir rapidamente. Mas a grande corrupção, realmente é necessário se pensar em regras mais rigorosas. A questão do magistrado, o Colombo, eu tenho um grande respeito por ele, conheci ele pessoalmente. Às vezes as pessoas têm algumas informações distorcidas, né? Isso passa do pressuposto daquela fantasia de que o ex-presidente foi condenado indevidamente, né? E como se isso fosse um ato unipessoal do juiz Moro. Terrível falar terceira pessoa, mas só dessa vez. O fato é que houve um crime, tá? Houve uma captura da Petrobras, talvez um dos maiores escândalos criminais de corrupção do mundo, em que bilhões de dólares foram pagos em propinas em contratos da Petrobras com suas principais fornecedoras, e isso serviu para enriquecer ilicitamente executivos da Petrobras e agentes políticos que lhe davam sustentação, incluindo diversas figuras políticas, incluindo aqui o caso do ex-presidente. E como eu disse, ele foi condenado, não por mim apenas, há uma decisão no Tribunal de Apelação. Essa decisão substitui a minha. E todas as decisões dos tribunais superiores são no sentido, no momento de manutenção dessa condenação e da prisão. Então, quando se tem a desinformação de que há um desvio nessa condenação, se pode chegar a essa conclusão, né, de que houve uma espécie de recompensa. Mas veja, o que foi é o juiz cumprindo o seu dever. E essa sentença eu apresentei em meados de 2017, sem qualquer relação aí com as eleições desse ano. Eu cumpri o meu dever, assim como eu cumpri o meu dever nos vários outros casos criminais que chegaram nas minhas mãos, envolvendo os mais diversos agentes, seja pagadores de propina, sejam executivos da Petrobras, sejam intermediários, ou sejam agentes políticos de diferentes partidos. Apenas agora a minha percepção é que eu tenho condições de fazer um bom trabalho no Ministério da Justiça e da Segurança Pública e consolidar esses avanços. E para mim isso é mais importante do que ficar preso numa fantasia produzida que no fundo é um álibi falso. Olá, doutor, boa tarde. É o seguinte, o senhor falou mais cedo sobre investimentos na área de segurança pública, inteligência, mas o país vive uma situação de um déficit de 149 bilhões, pela estimativa deste ano. Eu queria saber de onde o senhor pretende tirar dinheiro para implantar essas políticas quando assumir o Ministério da Justiça. Bem, num cenário de escassez de recursos, sempre é necessário foco e estabelecer prioridades. No próprio âmbito da Operação Lava Jato, essa foi uma política adotada no início. Né? Qual foi um dos motivos do relativo sucesso da Operação Lava Jato? Você cria força-tarefa e você focaliza os recursos existentes para investigar e apurar aqueles crimes, porque naquele momento eles são mais importantes e são crimes de elevada gravidade. Eventualmente alguma coisa fica de fora. Mas,
com a focalização se pode avançar muito. De todo modo, foi criado no decorrer desse ano o Fundo Nacional de Segurança Pública, que tem até recursos orçamentários significativos. Então é possível realizar um bom trabalho no âmbito da Justiça e da Segurança Pública. O orçamento está aprovado, dizem que é o maior orçamento da pasta, da história. Então é possível sim fazer um bom trabalho. Mas, de todo modo, como eu disse, sempre o foco é importante. Sempre eficiência, sempre evitar desperdiçar o dinheiro do contribuinte. Se existe dinheiro disponível, tem que se tentar extrair o máximo possível daqueles recursos para alcançar o melhor resultado. Esse é um dever do serviço público. A Constituição Federal veda que um juiz de direito exerça atividade político-partidária, incluindo a função de ministro, apesar do senhor considerá-la uma função técnica e não política, né? Por que o senhor optou por tirar férias agora e não pedir exoneração imediatamente? Isso de alguma forma não fere a legislação? Não, veja, tem havido uma discussão sobre isso. A meu ver, a parte de uma premissa equivocada. Eu não posso ir para o executivo, assumir um cargo no executivo e manter meu cargo de juiz. Isso não está acontecendo. Só vou ser nomeado para esse cargo e tomar posse em janeiro. Então, o que eu fiz por hora é me afastar da jurisdição, que é necessário, e no momento próximo à nomeação, eu vou me exonerar. Isso já não tenho nem como assumir o cargo sem me exonerar. E já coloquei isso no papel, não há nenhuma dúvida em relação a isso. Eu tirei essas férias para que eu possa. Veja, eu não estou praticando atos no presente, eu estou planejando a participação num governo futuro, que exige aí um planejamento prévio. Eu não pedi exoneração desde logo, porque, olha, eu não enriqueci no serviço público, eu preciso dos vencimentos do serviço público para a minha manutenção. E, principalmente, a grande indagação, como o juiz, um efeito colateral negativo desses grandes casos, são as ameaças e os riscos que os juízes sofrem. Eu fico imaginando, eu peço exoneração hoje, e daqui a um mês acontece algo comigo, como é que fica a minha família? Não fica nem com a possibilidade de ter uma pensão, por exemplo, para a sua subsistência. Então eu devo correr esse risco de deixar minha família do desamparo quando, na verdade, eu não estou assumindo o cargo no executivo, nesse primeiro momento. Eu estou saindo da jurisdição e tirando férias. Então, sinceramente, eu não vejo problema. Me parece que aí existem situações de fantasmas da mente e as pessoas deveriam se preocupar com coisas... Não estou aqui censurando sua pergunta, certo? Eu acho que é uma pergunta pertinente e ótimo que a senhora o fez para que eu possa esclarecer. Mas qual é o problema do juiz tirar férias e começar, vamos dizer, a planejar o que vai fazer no futuro? Não estou assumindo o cargo. Boa tarde, doutor. O senhor disse ontem em uma palestra na FIEP que aceitou o cargo de ministro do governo Bolsonaro para afastar aí alguns receios infundados em relação à próxima gestão, né? Queria saber que receios são esses que o senhor acha que são infundados e que o senhor gostaria de afastar e como que o senhor vai trabalhar ali para garantir o Estado Democrático de Direito, como que o senhor pretende, como subordinado do presidente, garantir a democracia como ministro? A minha avaliação que eu tenho do presidente eleito é que é uma pessoa moderada. Inclusive, essa própria conversa pessoal me mostrou mais claramente isso. O presidente eleito, inclusive, moderou o discurso durante as eleições e tem, em suas manifestações recentes, apresentado esse discurso mais moderado. Eu não vejo em nenhum momento um risco à democracia e ao Estado de Direito. Certo? No entanto, a afirmação que eu fiz é que existem alguns receios, a meu ver, infundados, e a minha presença no governo também pode ter um efeito salutar de afastar esses receios infundados, porque, afinal de contas, eu sou um juiz, eu sou um homem de lei, então eu jamais admitiria qualquer solução que fosse fora da lei, como também o presidente eleito. Mas, às vezes, para convencer as pessoas, é preciso reforçar o argumento.